O Evangelho segundo Mateus. Olá. É um texto, assim, riquíssimo, né? Uma das primeiras narrativas sobre a vida, os ensinamentos de Jesus. Com certeza. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco a história que Mateus conta, tentar captar a essência da mensagem dele e por que ela foi tão importante, né? Especialmente para as primeiras comunidades ali judaico-cristãs. Exato. Isso é fundamental, sabe? Entender que Mateus parece ter um público bem específico em mente. Ele está escrevendo para pessoas que, assim, conheciam muito bem as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento. Aham. E a grande sacada de Mateus é mostrar quase que, de forma exaustiva mesmo, como Jesus é o cumprimento daquelas promessas antigas. Ele apresenta Jesus como o Messias, o rei esperado da linhagem de Davi. E ele já começa de um jeito bem direto para esse público, né? Com aquela lista longa de nomes, a genealogia lá no capítulo 1. Pois é. Pra gente hoje pode parecer um começo meio seco, talvez, mas para os leitores originais era como, sei lá, apresentar as credenciais de Jesus logo de cara. Perfeito. Conectar Jesus a Abraão e, crucialmente, a Davi era essencial. Validava a reivindicação messiânica. Era dizer, olha, ele tem a linhagem real. Certo? E tem uns detalhes interessantes ali, sabe? A inclusão de mulheres como Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, né, Batseba. Isso não era comum. Não mesmo. Talvez um sinal, né, de que Deus age de formas inesperadas, inclui quem a sociedade às vezes deixava de lado. E, claro, o título Cristo, que é o mesmo que Messias, o ungido, aparece logo reforçando essa identidade. E logo depois da genealogia, Mateus já entra na história do nascimento. E aqui ele já usa uma técnica que vai repetir bastante, que é mostrar como os eventos cumprem as profecias antigas. Sim, essa é a marca registrada de Mateus, sem dúvida. Ele constantemente coloca frases tipo, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A concepção pelo Espírito Santo. Ah, sim. Cumpre Isaías 7,14, né? O Emanuel, Deus conosco. Aí vem a visita dos magos do Oriente, guiados por uma estrela, buscando o rei dos judeus. Isso já causa um alvoroço em Jerusalém. Imagino. E já coloca Jesus em conflito com o poder estabelecido, ali representado por Herodes. E essa visita dos magos tem um desfecho bem dramático, né? Herodes, se sentindo ameaçado, vai consultar os escribas, Exato. que apontam Belém como local, citando Miqueias. Aí os magos adoram Jesus, oferecem aqueles presentes simbólicos, ouro para um rei. Incenso para a divindade e mirra, que já aponta para o sofrimento futuro dele. E são avisados em sonho para não voltarem para Herodes. Exatamente. O que leva à fuga para o Egito, que Mateus, claro, conecta a Oséias 11.1, do Egito chamei o meu filho. E também ao terrível massacre dos inocentes lá em Belém, que ecoa o lamento de Jeremias. Nossa. E essa fuga, olha só, cria um paralelo bem interessante com a história de Moisés, né? O outro libertador de Israel que também escapou de um massacre quando criança. Mateus está tecendo uma tapeçaria, assim, muito rica em conexões com o Antigo Testamento. E depois da morte de Herodes, a família volta e se estabelece em Nazaré. O que, segundo Mateus, também cumpre uma profecia. Ele será chamado Nazareno. Essa ênfase toda no cumprimento das escrituras é o fio condutor mesmo, né? Sem dúvida alguma. É a forma de Mateus argumentar, sabe? Jesus não é uma figura que surgiu do nada. Ele é o ponto culminante da história de Israel, prometido por Deus através dos profetas. Até mesmo a tentação no deserto, Certo. onde Jesus resiste citando as Escrituras, pode ser vista como ele triunfando onde Israel falhou, lá nos 40 anos no deserto. Falando em ensinamentos, o bloco mais famoso de Mateus é, sem dúvida, o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7. É quase um manifesto do reino dos céus, né? Com certeza. E começa de forma muito impactante com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. São valores que vão totalmente na contramão do que o mundo geralmente valoriza, né? Descrevem o caráter de quem pertence a esse reino. É uma ética bem radical. E Jesus não para aí. Ele diz que não veio para abolir a lei de Moisés, mas para cumprir. O que isso significa na prática? Significa levar a lei ao seu propósito mais profundo. Não basta só a obediência externa, aquela coisa ritualística, que era a preocupação de muitos líderes religiosos da época. Entendi. Jesus internaliza os mandamentos. Não é só não matar, é não cultivar a ira no coração. Não é só não adulterar, é não cobiçar no coração. Ele eleva o padrão de uma forma muito radical, focando nas intenções, nas atitudes internas. E culmina naquele chamado que parece quase impossível. Amar os inimigos, orar por quem nos persegue, e ainda a instrução de buscar a perfeição como o Pai Celestial é perfeito. É um padrão altíssimo. Altíssimo.
E ele contrasta isso com a religiosidade de fachada, né? A performática. Ensina a dar esmola, orar e aí oferece o Pai Nosso como um modelo e jejuar em secreto, buscando a aprovação de Deus, não o aplauso dos homens. A ênfase é na sinceridade do coração contra a hipocrisia. Depois do sermão, Jesus continua ensinando muito através de parábolas, né? Especialmente ali no capítulo 13. Por que ele usava tanto essas historinhas? Jesus mesmo explica isso até citando Isaías. As parábolas funcionavam de duas maneiras, sabe? Para aqueles com o coração aberto, elas revelavam os mistérios do reino dos céus. Certo. Mas para aqueles com o coração endurecido, elas acabavam ocultando a verdade, cumprindo aquela profecia sobre ouvir e não entender. Elas exigem reflexão, uma disposição para aprender. E quais são as mensagens principais dessas parábolas em Mateus? Tem algum tema recorrente? Ah, sim, vários. A parábola do semeador, por exemplo, fala sobre os diferentes tipos de resposta à palavra do reino. Como ela pode ser roubada pelo inimigo, sufocada pelas preocupações da vida ou, finalmente, dar fruto. Já a do trigo e do joio aborda a convivência do bem e do mal no mundo até o julgamento final. Ensina sobre a paciência de Deus e a certeza da separação que vai acontecer no futuro. Tem também aquelas bem curtinhas, né? Do grão de mostarda e do fermento. Isso. Essas ilustram o crescimento do reino. Pode começar pequeno, quase invisível, como o fermento na massa, mas o poder de crescimento e transformação é enorme, é inevitável. Entendi. E tem as do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Essas destacam o valor supremo do reino. É algo pelo qual vale a pena abrir mão de tudo. Sabe? Falam de descoberta, de alegria e de entrega total. Entendi. Então as parábolas não são só histórias bonitinhas. Elas carregam mensagens bem profundas sobre como o reino de Deus funciona, o valor dele e o destino final. Mas nem todo mundo recebe bem esses ensinamentos e a pessoa de Jesus, né? Mateus mostra um conflito crescendo. Com certeza. Desde o começo, lá com Herodes, já existe uma ameaça, né? Conforme o ministério de Jesus avança, a oposição dos líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, só aumenta. Eles questionam tudo, né? Questionam a autoridade dele, criticam as ações tipo curar no sábado, comer com pecadores, e chegam ao ponto de acusá-lo de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Uma acusação gravíssima. Pesado. E é nesse clima de reconhecimento por uns e rejeição por outros que acontece aquele momento chave em Cesareia de Filipe, no capítulo 16, não é? Quando Jesus pergunta aos discípulos: "E vocês? Quem dizem que eu sou?" Exatamente. Um momento crucial. E Pedro faz a grande confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Aí Jesus afirma que essa revelação veio do Pai. E declara que sobre essa pedra, que pode ser a revelação da identidade de Cristo, ou o próprio Pedro como líder inicial, ou ambos, ele vai edificar sua igreja. E nem a morte vai prevalecer contra ela. E ele dá a Pedro as chaves do reino. As chaves? O que significa isso? Simboliza a autoridade. A autoridade para ensinar, para guiar a comunidade da fé, para interpretar a vontade de Deus. É um momento de delegação de autoridade muito forte. É um momento de clareza total sobre quem Jesus é, mas logo depois ele começa a falar de algo que choca os discípulos, a morte dele. Sim, é a primeira vez que ele anuncia a paixão de forma clara. Jesus diz que precisa ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, coitado, tenta repreendê-lo. E leva uma bronca daquelas. Uma repreensão fortíssima. Para trás de mim, Satanás. Jesus deixa muito claro, o caminho do Messias passa pelo sofrimento, pela cruz. E quem quiser segui-lo também precisa estar disposto a tomar a sua cruz, a negar a si mesmo. É um chamado radical. Pouco tempo depois disso, tem a transfiguração. Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte alto. E ali eles têm uma visão incrível. Jesus glorificado, conversando com Moisés e Elias, e ouvem a voz do próprio Pai, confirmando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o." Que experiência deve ter sido. Imagina, é uma confirmação divina da identidade de Jesus, né? Uma prévia da sua glória. E o encorajamento para os discípulos pensando na paixão que estava por vir. Mostra Jesus como o cumprimento da lei, representada por Moisés, e dos profetas por Elias. Faz sentido. Mas a sombra da cruz já está pairando sobre esses eventos, né? A tensão entre a revelação da glória de Jesus e a realidade da rejeição e do sofrimento que vem pela frente é muito palpável em Mateus. E essa tensão chega ao clímax nos capítulos finais, né? Com a paixão, a morte e a ressurreição. Exatamente. E Mateus narra esses eventos com detalhes que reforçam os temas principais dele. A traição de Judas, por exemplo, pelas 30 moedas de prata, é vista como cumprimento de uma profecia de Zacarias. Na última ceia,
Jesus institui o memorial do seu sacrifício. Ele fala do pão como seu corpo, do cálice como seu sangue, da nova aliança, que seria derramado para perdão dos pecados. Esse é um conceito central para Mateus e para o cristianismo. A agonia no Getsêmani é um momento muito humano, né? Jesus ora pedindo que, se possível, aquele cálice de sofrimento fosse afastado, mas no fim, ele se submete à vontade do Pai. Mostra a profundidade da angústia dele, sim, mas também a sua obediência perfeita. E o julgamento, tanto perante o Sinédrio quanto Pilatos, é apresentado como totalmente injusto. Mas Jesus basicamente se condena ao afirmar sua identidade messiânica sob juramento. E o título Rei dos Judeus, que Pilatos e os soldados usam com escárnio. É a verdade que Mateus quer afirmar. Ironia pura. É justamente a verdade. E na crucificação, Mateus destaca alguns detalhes bem impressionantes, não é? Sim, ele menciona as trevas cobrindo a terra ao meio-dia, o clamor de Jesus citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E os eventos extraordinários no momento da morte dele. O véu do templo. O véu do templo se rasgando de cima a baixo, o terremoto, os túmulos se abrindo e até a confissão do centurião romano, um gentil, ali aos pés da cruz. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que significa exatamente o véu do templo se rasgar? Qual a importância disso? O véu separava o lugar santíssimo onde se acreditava que a presença de Deus habitava de forma especial do resto do templo. Ele se rasgar simboliza que, através da morte de Jesus, o acesso direto a Deus foi aberto para todos. Não precisa mais dos rituais antigos, dos intermediários. É uma mudança teológica gigantesca. Nossa, que forte! E os outros sinais, o terremoto, os túmulos, apontam para a dimensão cósmica do que aconteceu. A morte do Filho de Deus abala a própria criação. E então, o domingo de manhã, o túmulo vazio. Mateus descreve a cena vivida pelas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. O terremoto de novo, o anjo rolando a pedra, o anúncio. Ele não está aqui, ressuscitou. Elas são as primeiras a receber a notícia e logo depois a encontrar o próprio Jesus ressuscitado. Que momento! E é interessante que Mateus também faz questão de incluir a história do suborno dos guardas pelos líderes religiosos, para eles espalharem a mentira de que os discípulos tinham roubado o corpo. Mateus está claramente combatendo os boatos que circulavam na época, né? Faz sentido ele incluir-se. E o evangelho termina com a aparição final de Jesus aos discípulos, lá na Galileia. É um final muito poderoso. Jesus se aproxima deles, que o adoram, embora Mateus, sendo bem realista, mencione que alguns duvidaram, mesmo ali na presença do ressuscitado. Interessante isso. Aí Jesus faz aquela declaração de autoridade absoluta. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E com base nessa autoridade toda, ele entrega a eles a grande comissão. Que é a ordem para ir e fazer discípulos de todas as nações, certo? Isso, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que ele ordenou. É uma missão universal que quebra as barreiras anteriores que focavam mais em Israel. E tem uma promessa no final, né? A promessa fundamental, que sustenta toda essa missão. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença contínua do Rei ressuscitado com o seu povo. É o fecho perfeito para o Emanuel, o Deus conosco do início. Uau, que percurso incrível. Então, se a gente fosse resumir a história que Mateus nos conta, ele apresenta Jesus como o Messias Rei, prometido a Israel, cumpridor das Escrituras, Exato. que ensinou a verdadeira justiça do reino, foi rejeitado e morto, mas ressuscitou vitorioso, com toda a autoridade, e agora envia seus seguidores numa missão universal, prometendo a presença constante dele. Seria isso? Perfeitamente resumido, é isso mesmo. Mateus oferece um retrato muito bem fundamentado, bem argumentado de Jesus. Mostra a identidade dele, os ensinamentos, a obra redentora e a missão que ele confia à sua igreja. É um evangelho que estabelece uma base sólida para a fé e para a prática cristã, sempre enfatizando a autoridade real de Jesus e a necessidade de viver segundo os padrões do reino dele. Fica então talvez uma provocação para quem nos acompanhou, considerando essa ênfase toda de Mateus na autoridade de Jesus como rei e no cumprimento das Escrituras, como essa perspectiva pode moldar a nossa compreensão e a nossa prática do chamado para ensinar todas as nações e viver como cidadãos desse reino hoje, sabe? No nosso contexto atual. Uma pergunta excelente para a gente levar conosco, né? Como a realeza de Cristo e a fidelidade de Deus tão claras em Mateus impactam a nossa vida e o nosso testemunho no mundo de hoje? Fica a reflexão. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa conversa sobre o Evangelho de Mateus. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.